Ok, então, pessoal, a gente vai fazer nossa meditação de hoje à noite. Hoje no capítulo 29 de Gênesis. Vamos abrir, então, as nossas Bíblias no capítulo 29. Gênesis, capítulo 29. Lembrando, então, na história que Jacó, uma nova geração da linhagem prometida por Deus, que eram os herdeiros da aliança, na qual Deus estava preparando para que viesse o Redentor para esse mundo, restaurar as condições do homem de antes da queda. Mas essas gerações de patriarcas, como os estudiosos chamam, Abraão, Isaac, Jacó, foram gerações muito duras, muito difíceis, cada um com suas particularidades, cada um oferecendo algumas resistências que precisaram ser trabalhadas por Deus. Jacó talvez seja aquele que mais é notado, conhecido pelas suas resistências. E tanto pelo tempo cronológico que demora para que ele seja mesmo moldado por Deus, quanto pelo destaque que a Bíblia dá na sua narrativa para esse processo de transformação. Mas vamos lá, capítulo 29, a gente vai fazer a leitura do primeiro pedaço do capítulo, primeira divisão, e aí vamos discutir algumas coisas sobre esse texto, tá? A partir do verso 1, então, o texto diz o seguinte: Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos seus pastores: Meus amigos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos. Enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. 13, verso 13. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou. E depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Vamos fazer uma oração para a gente pedir pelas bênçãos de Deus por esse estudo. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela semana que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer. Como é bom podermos sentir o Teu cuidado, mesmo nesses dias de pandemia, com toda a desconfiança e situações delicadas que temos vivido no nosso cenário atual. E o Senhor é aquele que nos dá a segurança quando nós mesmos não podemos ter pelos nossos recursos. Por isso nós te somos gratos e te louvamos por ter nos sustentado, ter nos guardado, cuidado de nós, para permitir que hoje nós pudéssemos aqui abrir a Tua palavra e meditarmos naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que o Senhor mesmo nos ensine por intermédio do Teu Espírito e que nós possamos compreender e colocar em prática a Tua palavra nas nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, em nome do nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, pessoal. Como a gente já vem acompanhando a história desse rapaz, Jacó, desde o capítulo 27, contando com mais detalhes, a gente já tinha visto no capítulo 25 o nascimento, mas o capítulo 27 vai contar com mais detalhes os episódios mais conhecidos da vida dele. E o que acontece ali? No capítulo 27, Jacó ele já tinha enganado seu irmão Esaú e agora ele engana o seu próprio pai Isaac.
quando ele conquista a sua bênção, que até mesmo tinha sido prometida por Deus, mas não da maneira como ele fez. Então ele conquista a sua bênção de forma indevida. E ali ele mostra que ele realmente era um rapaz trapaceiro, enganador. Mas mesmo assim, ele ainda era o herdeiro da promessa de Deus. Vocês lembram que desde Abraão, Deus estava focalizando que um herdeiro de Abraão seria o herdeiro da promessa. Os outros, não. E aí, com Isaac, né, que é o herdeiro da promessa, aconteceu a mesma coisa. Dos 2 filhos, um seria herdeiro da promessa, o outro não. Então Deus já tinha assegurado que seria Jacó o herdeiro da promessa, independente do que ele fizesse. Ele já tinha sido escolhido por Deus para ser o herdeiro dessa aliança. E aí, nesse capítulo 27, se confirmam as duas gerações, né, as duas linhagens, ou como a gente poderia dizer ao pé da letra, né, do hebraico, as duas sementes prometidas lá em Gênesis 3. Deus fala da semente da serpente e da semente da mulher. A semente da mulher seria aquela que venceria sobre a serpente e que traria redenção para o homem, né? Restauraria os efeitos da queda. Então, nesse capítulo 27, vão se confirmar as duas sementes na família patriarcal, a família de Isaac. Quais foram essas sementes, então? A semente da serpente foi a partir de Esaú. Tanto que ele se mostra um homem profano. Vocês viram como ele reagiu quando ele perdeu as suas bênçãos, casando-se com mais mulheres estrangeiras só por pirraça para os seus pais. E ele estava confirmando que ele era um homem leviano, ele era um homem que não estava nem aí para as coisas espirituais. Já tinha mostrado isso com um prato de lentilha e agora estava mostrando isso com o casamento dele. Mas a semente da mulher que daria origem ao Salvador, ao Messias, era Jacó, apesar de tudo. E isso pode causar um certo estranhamento na nossa cabeça. Mas ali se confirmaram as duas sementes na família. No capítulo 28, Jacó ele é mandado, por mais um plano esperto de Rebeca, ele é mandado para a terra dos seus pais, né? Lá em Padã Arã, para que ele se encontrasse com alguém da família e pudesse se casar sem ser com pessoas pagãs, né? E ali, nesse episódio que vocês devem ter estudado na semana passada, foi confirmado o fato de Deus. Lembra que como Jacó tinha se referido a Deus, né? O seu Deus, meu pai, né? O seu Deus me entregou esse animal para eu poder caçar ele rapidinho. Ainda não era o Deus de Jacó. E ali Deus estava começando a se mostrar como um Deus presente. Mais do que um Deus presente, um Deus pessoal. E isso foi muito importante para Jacó. Ainda não era o Deus de Jacó, mas estava começando a se aproximar e se propondo a moldar o coração dele, para que aí sim ele pudesse se tornar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, de forma completa. Mas ele precisou passar por muitas coisas, né? Deus garantiu, apesar de tudo, ele garante as bênçãos da aliança, as bênçãos pactuais, do pacto de Deus com a linhagem de Abraão, tanto que lá no capítulo 28, ele diz, né, no verso 15, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E nos versos anteriores ele fala aquela mesma coisa, né? Eu acho que vocês já devem até ter decorado quais foram essas promessas que Deus faz. No verso 14, seus descendentes... final do verso 13. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Em todos os povos está incluso eu e você, porque é por meio do descendente dessa linhagem que nós fomos abençoados, por meio de Jesus Cristo, ok? Então, dando esse pano de fundo, a gente vai entender agora o que vai acontecer no capítulo 29. Ele vai começar a passar por uma escola de Deus, e Deus tem esse mesmo modo de trabalhar com os seus servos, né? Parece que assim como Moisés, mais para frente, vai aprender nessa escola de Deus no deserto, Jacó também aprende na escola de Deus no deserto. Abraão também aprendeu na escola de Deus
no deserto. E como é bom a gente poder olhar o deserto, que é sempre uma figura de algo sem recursos, sem companhias, enfim, uma figura de escassez. E observar que é nesse cenário de escassez que Deus trabalha o nosso aprendizado, né? Então, Deus está trabalhando com Jacó dessa forma. Não foi fácil, não foi rápido, mas Jacó aprendeu. E a gente observa, então, nesse texto, o seguinte. Começa com Jacó seguindo viagem e chegando à Mesopotâmia. Pronto, chegou no seu destino, lá em Padã Arã, que ficava na região da Mesopotâmia, e acontece que ali ele chegou num poço, provavelmente era um lugar muito sugestivo para as pessoas, para viajantes chegarem e tentarem encontrar alguém. Tipo assim, hoje, se vocês não conhecem ninguém, vocês querem saber o lugar, tipo, onde fica o shopping que eu preciso ir, numa cidade que vocês não conhecem, onde que vocês vão? Vocês vão num lugar com aglomeração, né? Hoje está meio difícil, mas o pessoal até zoou por causa das propagandas que pegaram do posto Ipiranga, né? Tudo que você precisa, você vai no posto Ipiranga. Lá você encontra tudo que você precisa saber. Qualquer informação que for necessária, você encontra no posto Ipiranga. Como não tinha posto Ipiranga naquela época, ele foi no poço. Alguns meio sem graças, tipo eu, diriam que era o poço Ipiranga, que ali eles teriam qualquer informação que precisassem, né? E chegando lá, então, o que era o point da cidade era um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Um poço com muita gente tirando água, tudo. O que acontecia ali? Eles deixavam o poço tampado. Tinha uma pedra bem grande, né? E provavelmente para evitar que qualquer um pegasse água. Então, só podia tirar água quando chegassem todos os pastores, porque provavelmente era uma pedra grande, então precisava de algumas pessoas para carregar. Vocês deveriam ver, por exemplo, os móveis pesados do jogo, quando a gente ajudou na mudança, como foi difícil carregar em um só. Às vezes precisava de 2 ou até 3, principalmente quando eu tropeçava nos degraus da escada. Então, não é uma tarefa fácil, né? Carregar as coisas pesadas em um só. Por isso que os pastores esperavam ali chegar todo mundo, e aí falavam, beleza, agora a gente vai tirar a pedra, vai pegar a água e oferecer para os rebanhos, certo? Isso vai ser importante, guarda essa informação aí. E aí, Jacó chegou lá e ficou esperando. E curioso, né? Curiosamente, tudo que ele encontrava apareceu ali. Vocês sabem que isso não é coincidência, né? Vocês sabem que isso é uma provisão de Deus. Aliás, uma figura de um poço, uma pedra, de um rebanho e uma esposa. Isso lembra alguma coisa para vocês? Vocês já viram isso em algum capítulo da Bíblia? Lá no capítulo 24, né, quando o servo de Abraão vai encontrar uma esposa para Isaac e encontra Rebeca. Assim como Deus foi provedor para Isaac lá, ele está sendo provedor para Jacó aqui. Apesar de tudo que Jacó já fez, certo? Deus continua sendo o mesmo Deus de Isaac. Isso mostra como Deus ele é fiel, né? Apesar das nossas falhas. Como é bom a gente poder observar isso, porque não é só Deus não continua sendo o mesmo Deus de Isaac para Jacó. Deus continua sendo o mesmo Deus de Isaac até a gente. Então, mesmo nesse intervalo enorme, ele continua sendo o mesmo Deus provedor. E a gente pode descansar nessa certeza, nessa segurança. E, bom, apesar dessa semelhança, né? A gente poderia dizer, então é a mesma história de Isaac e Rebeca, né? Vamos terminar o estudo aqui, porque aconteceu tudo igualzinho. A gente sabe que ele casou, encontrou a esposa, então vamos terminar? Não, só que não. Não foi isso que aconteceu, não foi igualzinho. Infelizmente não foi. E tiveram algumas diferenças que foram até lamentáveis. A gente vai observar cada uma dessas diferenças aí. Bom, verso 4, Jacó esperou então os pastores chegar e eles chegaram. Deu um certo horário lá, eles apareceram e aí vocês observam como Jacó tentou puxar assunto com eles, né? Jacó era um rapaz muito malandro e estava ali colocando sua lábia em ação. E ele falando, meus amigos, de onde vocês são?
sim, parece muito óbvio, né, de onde eles eram, porque se Padã era uma cidade grande e ele estava ali no poço, é igual você chegar em Ribeirão e perguntar da onde que é a pessoa que está em Ribeirão, né? Mas eles responderam de um jeito bem seco, né? Tipo, para cada pergunta que eles faziam, eles respondiam de um jeito seco. Vocês devem ter notado até pela entonação como eu sugeri isso, quando ele disse, meus amigos, de onde vocês são? Eles falam, somos de Arã. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Sim, nós conhecemos. Parece aquela conversa de elevador, sabe? Que um tenta puxar assunto e o outro não está muito afim. Só que aí, quando ele cita Labão, que era um homem provavelmente muito conhecido lá em Arã, aí eles começam a se abrir um pouquinho mais e dar mais detalhes na conversa. Aí eles falam, ah, não, a gente conhece, inclusive a filha dele está vindo aí, então, opa, já começou a entrar no assunto. Agora o Jacó começou a gostar do assunto, né? E aí, quando ele cita Labão e vê Rebeca, aliás, vê Raquel, vê Raquel chegando, ele vê Raquel, mas vê junto o rebanho dela. Isso é interessante porque vocês lembram que Jacó ele tem um coração ganancioso. Ele não é bobo. Ele saiu da sua casa com uma mão na frente e a outra atrás. Ele saiu pobre. Apesar da sua família ter recursos, parece que para que tudo pudesse correr bem, Rebeca nem se importou muito em mandar ele embora sem nada. Ela só falou, vai para lá porque seu irmão tá querendo te matar, né? Então, mesmo ele tendo direito de primogenitura, ter heranças mais ricas, ele saiu ali da sua terra sem nada. E ganancioso como ele era, ele viu uma mulher muito bonita e viu um rebanho junto com ela. Falou, maravilha, era o que eu precisava. E aí, vocês vão prestar atenção que no texto vai dizer também como ele olha para Raquel e olha para o rebanho. O rebanho nem precisava ser mencionado aqui na narrativa, mas ele menciona, mostrando que o coração ganancioso de Jacó já estava de olho também nas posses dela. Bom, aí ele vai dizer no verso 7, né? Para os pastores, ele vai falar assim, gente, assim, já tá cedo ainda, né? Por que vocês não tiram essa pedra, dão de beber aí pro rebanho já, para terminar rapidinho, né? Por que vocês estão esperando aí? Porque ele não era bobo, né? Ele quis dar esse migué dizendo que ele queria ficar sozinho com Raquel. Então ele estava jogando um verde para que ele conseguisse que os pastores terminassem tudo rapidinho e fossem embora e ele ficasse sozinho com a moça que ele queria paquerar, né? E aí, quando ele fala isso, não deu muito certo. Os pastores disseram, não, mas não é assim que funciona. A gente tem que esperar todo mundo chegar, aí tirar a pedra e dar água para o rebanho. É desse jeito, não tem por que a gente fazer de outro jeito. Então, o plano dele fracassou. Né? Acho que esse é o primeiro plano fracassado de Jacó na Bíblia. Mas vão ter outros, segura aí. Depois disso, então, enquanto eles estavam conversando, no verso 9 vai dizer que chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Gente, isso não é base bíblica para dizer que mulheres podem ser pastoras nas igrejas, tá? E eu queria muito, de coração, que isso fosse uma piada, mas eu já vi gente defendendo isso. Então, eu falo para vocês de coração, gente, que isso não é base bíblica para ensinar a ordenança feminina na igreja, tá bom? Era pastora de ovelhas. E aí, quando ela chega, olha só o verso 10, prestem atenção. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se. Então ele viu, os olhos dele ali focando tanto na Raquel, que era bonita, mas no rebanho, que era um rebanho gordo, talvez um rebanho numeroso. Então ele já estava de olho nas posses, né? Bom, pensa nas diferenças já. Quando, em Gênesis 24, Eliezer, servo de Abraão, ele foi procurar uma esposa para Isaac, ele avistou, sim, uma mulher, mas qual foi a primeira coisa que ele fez quando chegou lá no poço? Ele orou. Ele colocou diante de Deus essa escolha que ele faria. Vocês viram Jacó fazendo alguma coisa dessas? E detalhe, ele tinha acabado de falar com o próprio Deus, de ouvir as promessas de Deus, dizendo, eu vou estar com você,
É como se Deus dissesse, ó, precisando, tamo aí, né? Você sabe como me encontrar, você sabe como me consultar, eu vou estar com você. Precisando, né? Tô aqui. E não, Jacó simplesmente chegou lá, conversou, fez a sua própria estratégia humana para tentar ficar a sós com Raquel e ter mais chances com ela, né? Que imagina, uma moça trabalhadora que era, bom, pastorear não era uma tarefa fácil, né? E mesmo sendo uma mulher que não era comum, ela era pastora, então ela devia ter muitos outros valores. E ela não E era só uma pastora, né? Ela era filha do dono da casa e ainda era, apesar de ser filha, ela ainda era pastora. Ela podia ficar no bem bom também, né? Ela era então, tipo a princesa do clã, né? e bonita, muito bonita. Então, gente, imagina ela chegando no meio do monte de marmanjo, o que que Jacó não deve ter pensado? Eu, pobre de tudo, tô aqui sem fazer nada. Que chance que eu vou ter com ela? Mas ele se preocupou mais com os recursos humanos, né? Que chance que eu vou ter com ela, com os meus recursos? E ele tentou colocar ali sua lábia em prática, né? Ó, gente, que vocês não fazem rapidinho o trabalho de vocês, dá tempo de chegar mais cedo em casa, né? Vai assistir Jornal Nacional lá, tal. Mas não deu certo, né? E aí, o que aconteceu? Chegando, Raquel, não deu tempo dele fazer o plano que ele queria, e aí ele virou o modo homem mesmo, que é igual aqueles comerciais do Old Spice lá, sabe? Que o homem faz tudo, é lenhador, igual o programa do Rodrigo Hilbert lá, que ele corta a lenha, constrói a casa na árvore, faz de tudo, e ele é o homem que toda mulher pediu para Deus. E ele fez isso, olha só no verso 10. Quando Jacó viu Raquel, viu o rebanho e tal, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu de beber as ovelhas do seu tio Labão. Gente, o cara fez tudo ali. Só faltou começar a tocar a musiquinha do Rock Balboa lá e ele começar a subir as escadas também. Eu falei para vocês que a pedra era pesada, né? Que eles costumavam esperar juntar os pastores para eles tirarem juntos tudo, mas ele não. Ele foi, ele tirou sozinho, pegou a água e deu de beber. O cara fez ali, fez a cena dele, né? Foi o momento Vamos dele. lembrar também. Ah, E vamos lembrar que ele era de dentro de casa, né? é, Ele não era o manjador do serviço braçal fora de casa. Ele era o cara exatamente. que foi criado ali, mas dentro da tenda. Pagiando a mãe, exato. Pois é, por isso que E eu tinha acho que toda essa quando ele. força? Oi? E tinha toda essa força aí pra pegar uma pedra sozinho, porque ou a boca do, Do do poço poço. era pequena pra caber uma pedrinha, ou é nós que somos Olha, fracos mesmo. parece que a É o pedra era poder da pesada. paixão, cara. O poder da O poder paixão da faz essas paixão. coisas. Por isso que eu acho O que quando amor ele move cumprimenta montanha. Raquel e chora, eu acho que ele chorou foi de dor, não foi de emoção, não. Mas beleza. Então ele faz toda essa cena aí. Mas, gente, mais uma diferença aí com Gênesis 24. Além dele não ter orado a Deus, falando, Senhor, me mostra qual vai ser a mulher que eu vou tomar como esposa, né? Porque tem outras mulheres, eu preciso fazer uma escolha certa, assim como meu pai fez com a minha mãe. Então, Senhor, me mostra. Além dele não fazer esse pedido de oração, ele também não deu nem a oportunidade de observar o caráter dela. Porque o teste que Eliezer tinha feito, entre outras coisas, era um modo de observar o caráter de Rebeca, lá em Gênesis 24. E agora ele não deu a oportunidade. Ou seja, Raquel a gente vai ver pela história, confirmando que ela era uma mulher de muitas qualidades, mas ela poderia ser uma qualquer que daria na mesma. Tipo, ele teria escolhido ela do mesmo jeito. Ele nem deu a oportunidade para ver se ela era trabalhadora mesmo, para ver se ela era gentil, uma mulher generosa, uma mulher temente, enfim, nada. Então, o que ele fez tudo por ela. E isso é perigoso, viu? Talvez na nossa vida a gente esteja tão certo sobre as nossas decisões e vai fazendo 100% ali, né, investindo todo o nosso tempo e esforço em uma decisão, e a gente não dá a oportunidade das circunstâncias se mostrarem de Deus ou não. Isso é muito perigoso, da gente ser precipitado nesse sentido, né? Não gosto muito de fazer aplicações sobre relacionamentos e namoros nessas passagens, mas
não descarta também uma aplicação nesse sentido, né? Que a gente está interessado em alguém, uma moça, um moço, e tem tanta certeza que essa pessoa é de Deus e já vai se sacrificando por ela como se já fosse marido, né? E faz de tudo, e compra presentes, e faz postagens com textão, e vive com todo o engajamento para aquela pessoa. E, de repente, a pessoa não está nem aí e nem é correspondido. Então, esse é o perigo de ser precipitado. Então, gente, cuidado. Dê oportunidades para a pessoa manifestar aquilo que ela é. Não faça tudo por ela, né? Pelo menos não até o casamento. Depois do casamento, pode fazer tudo por ela, tá bom? Mas cuidado, não coloque a carruagem na frente dos bois. Peraí. Fala aí. Não, desculpa. Eu ia desmutar, eu desmutei, não tava indo. Tranquilo. É porque Jacó já tinha visto tudo que interessava a ele. Jacó, tudo que interessava a ele já tinha visto. Bonita, com dinheiro. Algo mais interessa Jacó no momento? Não. Pra quê? Ele estava com a promessa no bolso, que de Deus, Deus me prometeu. Então, tô com essa promessa no bolso, ponto. De resto, ele não precisa mais de nada na cabeça dele. Uhum. Olha o foco, olha as prioridades. Pois é. Mas esse é o Jacó. Esse é o Jacó que a gente conhece, que vai demorar um pouquinho ainda para ele mudar esse caráter dele. E, bom, aí ele chega, conversa com ela, depois de fazer essa ceninha dele, ele cumprimenta ela. Esse beijo que ele deu nela, gente, era só um cumprimento. É o mesmo beijo que Labão dá nele depois, tá bom? Então, não tem, é só uma forma de se saudar pessoas da família. E aí, quando eles se reencontram, né, aquela emoção toda, igual aqueles programas do Gugu lá, quando voltava para a terra deles, encontrava a família, é aquela emoção toda, né? E ali, a Raquel ficou animada, né? Falou, nossa, que legal, encontrei um primo distante, né? Que bacana, vamos lá em casa, eu vou te apresentar para o meu pai. E aí, quando se apresenta para o pai, lá no verso 12, ela foi correndo, né, contar ao pai no verso 12, e aí no verso 13. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, o que ele fez? Correu ao seu encontro também, porque Labão era um homem muito apegado à família, um homem de muitos valores, que estava super interessado no sobrinho. Não, na verdade ele era um homem com boa lembrança e que sabia que ele era filho do Isaac, que tinha levado 10 camelos com um monte de presente quando foi para tomar a irmã dele. Então ele falou, opa, agora é o filho dele que está vindo, né? Deixa eu preparar já, preparar aqui as coisas para receber ele, porque tá vindo mais dote, né? Quem será que ele quer dessa Quantos vez? anos tinha Labão? Porque Isaac estava quase morrendo e Labão estava bom ainda. Então, eu não lembro se a Bíblia fala a idade dele, mas provavelmente ele devia ser mais novo do que Isaac, ou não, mesmo que ele tivesse a mesma Ele idade, era mais Isaac... velho que Rebeca, né? Isso, ele provavelmente era o filho primogênito, né? O pai nem é citado aqui, porque ele já morreu, provavelmente. Então, o Labão ficou sendo o homem da casa. Mas mesmo que ele tivesse a mesma idade que Isaac, Samuel, Isaac viveu mais 80 anos, viu? Lembra disso? Então. Ele estava cego, achando que estava nas últimas, mas não estava nada. Estava praticamente na metade da vida dele ainda. Mimimi daquilo Então, lá. e aí... Gastar todo mundo antes que seu pai morra, antes que meu pai morra. Todo mundo fazendo promessa para a morte dele e demorou, né? Esaú falando, quando ele morrer, eu vou matar meu irmão. E Isaac falando, eu vou morrer daqui a pouco, então deixa eu dar as bênçãos logo. E no fim não morreu nada, só depois de muito tempo. E aí, quando Labão lembrou, nossa, é o filho do Isaac, hein? Tá vindo mais dote aí. Aí ele correu, falou, não, vamos receber ele, né, tudo. Aí, no verso 14... No final do verso 13 diz, Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então ele deve ter visto ali, chegou Jacó. Cadê os camelos? Cadê os presentes? Ele tá meio vazio, né? Os bolsos dele. O que será que ele quer? Será que ele veio para alguma outra coisa? E aí ele vai, conversa com Jacó conta toda a história. E aí a gente não sabe qual história que ele contou. Desde quando é esse tudo o que havia ocorrido no final do verso 13.
Será que ele contou desde do irmão estar perseguindo ele? Será que ele contou que ele foi fazer uma viagem para encontrar uma esposa? A gente não sabe. Será que ele contou só os episódios da tarde ali no poço? Talvez. Mas fato é que quando ele conta essa história, Labão, mesmo um pouquinho decepcionado, ele fala assim: você é sangue do meu sangue. E aí ele parece dizer isso com certo orgulho, né? Será que ele se identificou com a malandragem de Jacó e falou: eu sou malandro igual você? Não sei, não dá para saber com que exatamente ele se identificou, ou se foi só no sentido familiar mesmo, dizendo: não, mas fica aí, né? Você é a minha família, tudo. E agora a gente vai ler, então, a partir do verso 15, para ver como essa história continuou. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: seria melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fica aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Olha que lindo, gente. Mas vamos lá, vamos continuar. No verso 15, então, a gente vai ver que dentro da casa de Labão, ele passou lá um mês hospedado, mas é claro, ele estava hospedado e trabalhando. Então, não estava comendo e bebendo de graça, né? Mas aí Labão ainda quer oferecer mais, né? Para passar aquela imagem de bom anfitrião, dizer: não, mas que isso, você vai ficar trabalhando aí igual escravo para mim, sem receber um salário? Me fala aí qual é o salário que você quer. E aí Jacó foi direto ao assunto, né? Mostrou a que veio. Depois de um mês também, né? Pudera. E aí ele fala o seguinte: então, Labão, sabe as suas filhas? Então, sabe aquela mais nova lá? A Raquel, então, eu queria casar com ela. Esse vai ser meu salário. E, na verdade, Jacó, ele faz uma oferta grande até. Ele joga alto. Até porque ele não tinha muito o que perder, né? Ele pretendia ficar muito tempo fora de casa para evitar o irmão dele, Esaú. Então, ele falou que já que eu vou ter que ficar longe de casa e vou ter que trabalhar onde eu estiver, então já fico aqui e já coloco um prazo bem alto, assim, para eu conseguir casar com Raquel sem nenhum problema, né? Aí ele jogou alto, né? Falou: 7 anos trabalhando aqui pela sua filha Raquel, para casar com ela. Topa? Aí Labão, ele também... vocês devem lembrar que no episódio com Rebeca, ele não pareceu ter muito apego nem à própria vida de Rebeca. Ele simplesmente aceitou, né, também com os dotes, ele aceitou e falou: não, pode ir, se ela quiser, vai agora mesmo, pode mandar ela de volta. E ele é conhecido na Bíblia por tratar as mulheres da sua família como mercadorias, gente. E o negócio é tão sério que ele colocou o nome das filhas de Lia e Raquel, que significa, sabe o quê? Vaca e ovelha. Ele tratava literalmente as suas filhas como uma mercadoria. E ali, ele não foi diferente. Ele faz o quê? Não, você quer casar com Raquel? É melhor casar com você do que depois eu ter que dar para outro homem. Você viu que ele não está pensando no bem-estar da filha, ele está pensando em dar a filha em troca de alguma coisa. Então, já que é para eu vender a minha filha, que seja para alguém que é da família mesmo, mais confiável, vou ter contato, né? Olha que tristeza. Então, ele realmente está vendendo a filha como uma ovelha. E isso é triste, né? É igual se alguém chegar na sua casa e pedir seu cachorrinho de estimação, que você não pode cuidar, ele fala: pelo menos eu tô doando ele para alguém que é conhecido, sei que vai cuidar bem. Parece que foi esse o pensamento de Labão ao entregar a sua filha. Então, estava aí, o contrato assinado, né, carimbado na carteira de trabalho, 7 anos de serviço, o salário, a filha mais nova. E, combinado isso, agora começaria uma nova etapa na vida de Jacó. É interessante porque nos 2 últimos capítulos, a gente viu um sonho de uma noite
Depois a gente viu um encontro de uma tarde, depois uma hospedagem de um mês, e agora um serviço de 7, depois 14, depois 21 anos. Tudo isso em 2 capítulos no máximo. E uma narrativa bem curta vai contar 21 anos da história de Jacó. Mas foram 21 anos que foi o tempo necessário para Deus trabalhar o caráter de Jacó. Então é muito importante, gente. Não percam os próximos episódios dessa história. Não percam esses 21 anos que estão aqui nesses capítulos, porque é aqui que Deus vai moldar a vida de Jacó. Mas vamos pensar também nessas 2 filhas, né? Lia, a Bíblia diz que ela tinha olhos meigos. A NVI traz essa palavra. A atualizada diz olhos baços ou sem brilho. É muito difícil saber o que a Bíblia quer dizer com isso. O que são olhos meigos, olhos sem brilho? Parece que é como se estivesse dizendo que ela era, de aparência, era uma moça sem graça, sabe? Aquela moça que não é feia, mas não é bonita. E é triste quando a gente precisa dizer que uma mulher não é feia, né? Que já é uma coisa ruim, muitas vezes se leva como uma ofensa, né? Então, mas tadinha, ela não tinha o brilho nos olhos. Inclusive, hoje em dia, as maquiagens que as mulheres usam, muitas delas são focadas nos olhos, né? Se vocês pensarem aí, o quanto que as mulheres investem em maquiagens para olho. É rímel, é sombra, sei lá mais o que, é uma embaixo para evitar olheira, é outra em cima para realçar, é um delineado para ficar parecendo que o olho é mais bonitinho, enfim, é muita coisa em volta do olho para dar aquele brilho no olho, né? Rick vai comentar alguma coisa? Eu trabalhava na CUT, né? A gente percebe que ele sabe. É isso aí, né? O cara tem que manjar das coisas. Mas mentira, só sei os nomes, porque eu carregava as caixas, né? Então eu não sei nem qual a cor dos negócios. Mas o nome eu sei, e sei para que serve. Enfim. E ali, ela era essa moça que não tinha brilho nos olhos e, consequentemente, Raquel devia ter esse brilho nos olhos. Então, é aquilo que o Rick falou, era a única coisa que ele queria saber. Era uma mulher bonita, atraente e rica. Tá ótimo. Ela trabalhava até mesmo sem precisar. Quer coisa melhor do que essa? Enquanto eu não ganho minha herança, pelo menos eu já tenho a esposa que vai garantir minha vida aqui, né? Isso era tudo que ele precisava saber. Então, e olha só, gente, para a Bíblia citar que esse foi o único critério dele, tipo, a Bíblia só falou da beleza. Ele já teve 1 mês para conhecer ela. Gente, 1 mês, tem muita gente que conhece e começa um namoro, talvez até casa, com tudo que conheceu em 1 mês. É coragem, mas 1 mês já dá para conhecer um bocado da pessoa. Mas aqui a narrativa bíblica não fala de nada que tenha destacado ele além da aparência. Então esse foi o único critério. Pode ser que Lia fosse uma escolha até mais interessante do que Raquel, mas não, ele queria saber de Lia. Estava ali focado, em Raquel. Estava ali focado em Raquel. E aí diz no verso 20, né, que ele trabalhou 7 anos por Raquel, conforme combinado, mas esses 7 anos pareceram poucos dias, pelo tanto que ele amava, né? Aí fica imaginando toda a motivação dele, trabalhando aqueles 7 anos, cuidando das ovelhas e pensando em Raquel, vendo, vendo o rosto dela em cada ovelhinha, no sol que nascia e tudo, e até citando Tom Jobim, né? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos seus resolvem se encontrar, enfim, citando até o brilho dos olhos dela. Que rapaz inspirado, poético, né? Tanto que muita gente hoje em dia usa esse versículo para citar nos posts de internet falando que está apaixonado pela namorada, né? Mas eu prefiro não me identificar muito com o romance de Jacó nesse sentido. E o pior é que ele estava cego pelo motivo errado. E as pessoas usam esse trecho sem analisar o contexto. Porque, como você falou, às vezes ali até poderia ser mais interessante quando você considera critérios mais não rigorosos, mas critérios mais importantes. Querendo ou não, Lia tinha o mesmo dinheiro de Raquel. Mas ele estava tão deslumbrado com Raquel que ele ignorou qualquer outra análise que poderia existir.
E aí, como você já fez a aplicação no começo com relação a isso, com relação a relacionamentos, como olhar para a beleza pode te deslumbrar a te cegar para outras coisas mais importantes, bem mais importantes, né? Uhum. Pois é. E, assim, foi realmente uma precipitação da parte dele. Me lembra muito Sansão com a primeira esposa filisteia dele. Antes de Dalila, né, tinha uma que ele queria e que o pai dele ficava dizendo, mas meu filho, tem tanta mulher aqui no nosso povo. Ele falava, não, mas eu quero ela. E parece aquela coisa mimada mesmo, né, de querer só aquela pessoa. Mas, enfim, até então, não tinha nada de errado com Raquel, era só a falta de critério de Jacó mesmo, né? Que fique bem claro. E, bom, aí ele trabalhou. E o que aconteceu, né? Vamos fazer a leitura do verso 21 até o 25. Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Ei, Jacó, né? Só faltou ele acrescentar depois, porque você me enganou, eu não sou de fazer isso com ninguém, eu não sou de enganar ninguém, mas infelizmente Jacó não podia dizer isso, ele teve que parar a frase no porquê você me enganou. Jacó pensava que ele podia enganar todo mundo, ele já tinha enganado o irmão, já tinha enganado o pai, já tentou enganar os pastores, não deu certo, agora com o tio, de repente, quando ele menos esperava, ele é apunhalado pelas costas e é enganado pelo próprio tio. Que coisa, né? Que ironia. Primeiro lugar, em verso 21, ele teve que reivindicar o prazo. Então parece que Labão já estava dando uma de João sem braço, sabe? E esquecendo, são os Joões aí tem que se contentar com os apelidos. É João Bobo, João sem braço, João... Ah não, o Zé Ninguém é Zé. Aí, ó. Mas é isso aí. Ele deu uma de Labão sem braço. Labão sem braço, isso aí. Exatamente. E aí, ele chegou e falou, ô Labão, então, passou 7 anos, né? Eu acho que eu anotei a data aqui, ó, deu 7 anos já não tá na hora do casamento. Então eu imagino que se ele não falasse nada, ele ia ficar fingindo que nem estava lembrado. Falou, é 7, não era 8 anos, não? Ou então, nossa, já deu 7, achei que estava com 5 anos e meio ainda. Mas enfim, Jacó teve que chegar junto ali e falar, ó, já deu, né? Já é hora de casar, já trabalhei bastante. E beleza, não tinha o que fazer, ele fez um casamento. Verso 23 fala que a noite chegou e... Não, perdão, verso 22. Ele reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Gente, a festa aqui, a palavra em português, não ajuda muito a gente. Mas a palavra original, que é traduzida, se eu não me engano, em outras versões, como banquete, ela dá a ideia de uma cerimônia, assim, uma festa regada a muita bebida. Um ambiente assim que o pessoal bebia bastante, exagerava, sabe? E aí o pessoal ficava mais alegrinho à noite, já não estava mais distinguindo uma coisa da outra. E nesse sentido é que Labão usa isso intencionalmente, né, para Jacó, e aí entrega a filha errada, entrega Lia, que não era a mulher com quem ele queria se casar. E aí imagina, já estava meio alegrinho da bebida, também já estava de noite, estava escuro. Ela estava com um véu no rosto. Então, foram tudo que precisava para enganar a Jacó. E curioso, né? Como é que Jacó enganou o seu pai Isaac? Foi através dos sentidos, né? Se aproveitando das limitações dos sentidos. E agora Labão vai se aproveitar do mesmo jeito dos sentidos de Jacó. E ele é enganado pela vista, né? Pelo discernimento de uma pessoa e de uma irmã pela outra. Assim como ele enganou pelo discernimento de um irmão pelo outro. Olha que coisa, né? Como parece que Deus está entregando uma experiência que não tem como Jacó não lembrar
que ele está colhendo o que ele plantou. Do mesmo jeitinho, gente. E vocês vão ver mais semelhanças aí depois. E, bom, depois, além dele ter precisado reivindicar o prazo, ele teve que reivindicar agora a esposa certa. E aí ele chega para Labão e fala: Labão, que foi que você me fez? Não foi por Raquel que eu trabalhei? Por que você me enganou? Tipo, que absurdo, isso não se faz com ninguém, isso não se faz com um parente, né? Igual eu fiz com meu irmão e com meu pai, mas você não devia ter feito. E aí Labão responde com um cinismo, né? Gente, é muito interessante, né? Seria engraçado se não fosse trágico ver esses dois enganadores, um conversando com o outro. Sabe? Parece aquela briga de ladrão com ladrão. E um falando: por que você me roubou? Não, mas eu que roubei, né? Não devia roubar. Enfim, olha só como Labão vai responder. Olha o cinismo dele, gente. Verso 26. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essas semanas de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão lhe deu a Raquel, a sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Então, olha só, Labão tem a cara de pau de chegar para Jacó e falar: mas Jacó, você não sabia que aqui não é desse jeito que funciona, Jacó? Aqui a gente costuma entregar a mais velha primeiro. Então, na hora que você pediu, eu imaginei que você já estava sabendo disso, né? Você estava ciente. Você ia trabalhar 7 anos, mas tinha que ser pela mais velha primeiro. Então faz assim, ó, vou ser bonzinho com você, vou resolver seu caso. Se você quiser a minha outra filha mais nova, eu te entrego ela daqui uma semana. Passa aí sua lua de mel com Lia, te entrego ela semana que vem. Por mais 7 anos de trabalho. Pode ser? E olha como esse cara foi ligeiro, né? Ele pensou o seguinte, né? Se eu posso ganhar 7 anos de trabalho de graça por uma filha, por que não ganhar 14 anos por 2 filhas? Então ele uniu o útil ao agradável, gente. Ele enganou Jacó por isso. Porque já que as filhas são vistas como mercadorias para ele, por que não vender as 2 mercadorias? Já viu aquele... Quando você vai numa loja, você quer comprar uma blusa. Você gostou daquela blusa. Aí a pessoa vai e fala assim: por que você não leva a calça também para combinar? Ó, fica tão bom em você. Leva a blusa, leva a calça. Olha só, kit completo, né? Parece que Labão fez isso. Ó, promoção. Você trabalha 14 anos, leva as 2 filhas. É claro que Jacó não ia aceitar isso. Então ele deu um jeitinho, né, para bolar que ele conseguisse dar as 2 e vender as 2, porque, como ele mesmo disse lá mais atrás, alguns versículos, né? É melhor entregar para alguém da família do que entregar para algum desconhecido, que eu não sei, né? Vai que trata ela mal, vai que ele não paga o preço certo, né? Esse aqui eu tô conseguindo enganar. Então é melhor entregar para ele mesmo, né? E aí, com tudo isso, ele faz essa proposta e Jacó aceita. Será que Esse daí já se mostrou trouxa bastante. Deixa eu continuar com esse trouxa. Exatamente, né? Como pode? O próprio sobrinho. A gente não sabe se Labão conhecia o histórico dele, mas se conhecia, devia estar rindo por dentro, falando: nossa, enganei o cara. E ali, Jacó aceitou a proposta. A gente não sabe se ele deveria ter aceitado mesmo, porque, bom, ele teve o exemplo do pai, que teve uma esposa só. O avô, Abrão, ele teve mais de uma esposa. Mas o pai, ele teve uma só, e essa era a vontade de Deus. Talvez ele poderia ter seguido o exemplo do pai, né? Mas ele preferiu ter 2 esposas, contanto que uma delas fosse a que ele amava, do que ter uma esposa só e não ser a que ele amava. Então ele não se conformava em não ter Raquel. Então tudo que fosse necessário ele faria, até mesmo trabalhar mais 7 anos e continuar, né? Se bem que agora a diferença é que ele ia trabalhar 7 anos já tendo a esposa. Então é como se fosse assim: Lia era pós-pago e Raquel era pré-pago. Não, ao contrário. Lia era pré-pago e Raquel era pós-pago, né? Primeiro ele trabalharia pela que acabou sendo Lia, depois ele teria Raquel e trabalharia por Raquel,
né? E depois vai ter... Ele pagou Lia à vista e Raquel financiado. Exatamente. Não tem ilustração melhor para essa forma de negociação entre eles. Para vocês verem, gente, como era sujo a índole, né, de Labão, e como Jacó não estava nem aí para essa sujeira, porque era muito familiar para ele. Então, vamos nessa, né? E foi assim que aconteceu. Que coisa, né? Uma coisa que eu queria ressaltar é o seguinte: mais para frente, lá quando Israel faz aliança com o Senhor no deserto e ele dá as leis, existe uma lei que fala contra o casamento com duas irmãs, duas mulheres da mesma família. É claro, Deus não era a favor nem da poligamia, mas sabendo que o homem cairia nesse pecado, ele fala o seguinte: não é para casar com mulheres da mesma família. Se é para ter duas esposas, que sejam de famílias diferentes. Parece que Deus já sabia os problemas que daria, né? E Jacó vai ser a melhor ilustração de como casamento com mulheres da mesma família só dá problema, né? Uma rivalidade enorme. Mas, gente, antes da gente concluir esse assunto, olha mais uma ironia. Além de Jacó, o enganador, ser enganado, ele foi enganado com uma artimanha sobre a primogenitura. Quando Labão fala para ele, não, primeiro tem que dar a primogênita. Gente, parece que na hora vem a lembrança, as duas coisas que Jacó tinha feito, né? Enganando Esaú sobre a primogenitura e enganando Isaac sobre a primogenitura. Como ele conquistou por meio de trapaça a sua primogenitura. E agora como ele perde por meio de trapaça a sua esposa por causa de uma primogênita. Parece que Deus está mostrando para ele assim com uma forma bem dura, bem amarga, falando: e aí, Jacó, eu estou sendo fiel. Você está tendo tudo que eu te prometi. Não vai faltar nada. Só que olha só, o que você está tendo que passar por causa da sua malandragem. E isso é incrível, gente. Como Deus traça os seus planos de modo que ele continua sendo fiel sobre tudo que ele deixa como promessa, mas ele não isenta a gente de colher os frutos do nosso pecado. Isso é uma realidade, não é só para Jacó, não, para a gente também. E ali, a gente pode até chamar esse trecho do capítulo, né, que a gente estudou hoje, de a providência dolorosa de Deus. A providência existiu. Não, chegar num poço e aparecer a sua futura esposa com os rebanhos e tudo, não vai ser providência de Deus? Mesmo sem ter orado, mesmo sem ter analisado o caráter dela. Isso é a providência de Deus, mas é uma providência dolorosa. Teve o seu custo, por causa das pisadas na bola de Jacó. O amor dos olhos pesou mais do que qualquer outra coisa. E aí ele trabalhou por mais 7 anos. O amor dos olhos, né? O brilho dos olhos. Que coisa, né? A gente precisa tomar cuidado, porque Provérbios vai falar muito sobre a mulher adúltera, simbolizando ali a sedução do pecado, de uma vida longe de Deus. E Salomão, que escreveu esse livro, ele vai se referir a essa vida longe de Deus como a mulher adúltera. E aí ele fala dos encantos que ela tem. Fala também dos olhos dela, como são agradáveis. Não estou dizendo que Raquel era uma mulher adúltera, mas estou falando que colocar isso como critério faz com que você englobe no mesmo grupo uma moça muito temente a Deus e uma mulher que não vale nada para se casar, usando o mesmo critério. Então, os nossos critérios precisam ser mais apurados, não só para namoro, mas para qualquer decisão na nossa vida cristã. Os nossos critérios precisam ser muito bem apurados e usando como filtro a palavra de Deus. Isso é o mais importante, gente. Mas lembra, Jacó, ele ainda não era um homem transformado por Deus. Ele seria, nesses 21 anos trabalhando, né? 7 por Lia, 7 por Raquel e mais 7 pelo rebanho. Vocês vão ver isso acontecendo. 21 anos trabalhando para esse sogro trapaceiro. E aí a gente conclui esse trecho dizendo o seguinte: a providência de Deus, que é o assunto principal desse texto, ela está acima de nós. Está acima da gente. A gente não está no controle da providência de Deus.
Pode ser que a gente fale, né? Não, eu tenho um plano e quero que Deus me abençoe nesse plano, desse jeito, sem mais nem menos. Mas não é assim que funciona. A provisão de Deus está acima de nós. Deus, ele é soberano. Ele pode até mesmo fazer com que a provisão dele nas nossas vidas inclua o nosso sofrimento. E a gente não enxerga isso no momento, mas a provisão de Deus está acima de nós. Ela existe. Ela nunca vai faltar. Deus promete ser um provedor nas nossas vidas se a gente buscar o reino dele em primeiro lugar. Mas ela está acima de nós. Nós não somos senhores da nossa provisão. Deus é. Ok? O que a gente precisa fazer é se submeter, se sujeitar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Outra coisa é que a gente precisa cuidar da nossa sensibilidade espiritual. Isaac já tinha caído por confiar nos seus sentidos, agora Jacó cai por confiar nos seus sentidos, e eu não estou falando só da noite de núpcias, não. Eu estou falando desde o poço, em que ele não orou a Deus, que ele tentou ficar sozinho com Raquel, usando sua estratégia humana, e aí, por fim, na noite de núpcias também. Sempre confiando nas suas estratégias, nos seus sentimentos, na sua vista, né, e não por fé. A gente precisa cuidar da nossa sensibilidade espiritual. Sabe por quê? Porque espiritualmente falando, a gente não é órfão. A gente tem um pai disposto a nos guiar, nos orientar. Então, gente, não vivam como órfãos. Não vivam independentes de qualquer conselho ou orientação que venha de Deus. Esse conselho, ele vem em primeira instância pela Bíblia, mas em última instância pode vir até por meio de irmãos mais sérios, irmãos mais experientes. Então, sejam atentos, sejam sensíveis àquilo que Deus quer falar com você. Sejam sensíveis, não usem a sua própria independência como meio de orientação na sua vida. Não ajam como órfãos. Bom, e por fim, a gente vai ver que está começando aqui na vida de Jacó uma transformação do caráter dele. E ele teve que aprender a não ser ganancioso, teve que aprender a ser um homem de Deus, que dependa de Deus. Ele teve que aprender como foi ruim casar com duas mulheres, né? Sendo que ele poderia ter escolhido uma só e não sofrer pelos males da sua ganância e da sua vista. Ele aprendeu muitas coisas, gente. Ele aprendeu de verdade. Deus não quebrou as pernas dele, mas deixou ele manco, né? Já adiantando o que vai acontecer mais para frente. Deus precisou agir drasticamente com Jacó. Mas ele precisa agir drasticamente com a gente também. Pode ser que ele não demore 21 anos, porque muitos aqui, alguns nem 21 anos têm ainda, mas que não precise de tudo isso. Não precisa de 21 anos, gente. Não precisa porque... Sabe, eu estava fazendo um devocional com a Vitória esses dias, e a gente viu a passagem em que Jacó, ele está lá com o faraó do Egito, depois de José já ter passado por tudo, né, e convidado sua família a ir para o Egito e usufruir das riquezas de lá. O faraó chega para Jacó e fala: nossa, quantos anos você tem, né? Aí ele fala que tinha 100 anos, se eu não me engano, mas ele fala: a minha vida foi muito dura. A minha vida foi muito difícil até aqui. Eu não tive uma velhice, não tive uma vida muito abençoada como meus pais, se referindo a Isaac e Abraão. Então Jacó mesmo, na sua velhice, ele reconhece que ele... Sabe quando a gente fala que alguém tem uma aparência bem mais velha do que aparenta, do que a idade dele? A gente fala que a pessoa rodou com pneu murcho, né, que rodou muito tempo com pneu murcho na estrada e aí tá bem acabado para a idade dele. Caminhão de usina. Tipo isso. Parece que Jacó tava acabadão para a idade dele. Por isso que o faraó ficou até impressionado, né? E Jacó explica que a vida dele foi difícil. A vida dele foi difícil por quê? Olha tudo que ele passou, gente. Só aqui, ele teve que fugir do irmão, ele teve que trabalhar vários anos de favor para um sogro que só estressava ele. Ele teve que casar com duas mulheres briguentas, uma com a outra. Ele teve uma filha que foi estuprada. Ele teve
um filho que foi morto pelos outros, assim, morto entre aspas, porque eles acharam que tinha matado, né, enganaram o pai. Ele viveu a vida inteira sem o filho preferido. Quantas coisas difíceis Jacó teve que passar na vida dele, né? Que homem sofrido por causa dessa rebeldia dele. Então, gente, vocês são novos. Dá para chegar numa idade adulta conservado, com a vida bem, sem muitos poréns na nossa vida, e dizer, não, eu sou uma pessoa bem vivida porque o Senhor me abençoou, porque eu vivi uma vida ao lado dele. Então, isso vai trazer benefícios muito bons. Tipo, Deus não promete nos mandamentos que honrar pai e mãe faz com que a gente tenha uma vida longa e próspera? Pois é. Então, isso já é um indício de que a obediência ao Senhor é uma forma de nos abençoar, até mesmo fisicamente. E então, para cada um de vocês, para mim também, Deus precisa transformar o nosso caráter em algum aspecto. Eu não sei qual de vocês, eu sei qual é o meu. Eu sei o que Deus precisa mudar em mim. Muitas coisas, na verdade, mas eu sei o que Deus mais precisa mudar. No meu ranking, assim, tem algumas coisas que são mais prioritárias ainda. Eu queria que vocês pensassem na vida de vocês. Eu não vou pedir para vocês pegarem caderninho e anotar e fazer lista. Isso aí vocês podem fazer depois, vocês com Deus, e refletirem o que Deus precisa transformar no caráter de vocês. E que não só reconhecer o que precisa ser transformado, mas que vocês também se disponham para que Deus transforme, de fato. Porque dizer que precisa transformar o caráter e não deixar é fazer igual Labão, né? Ser cínico e falar, não, mas não é assim que funciona, né? Tem que ser do jeito que eu quero. Não, tem que ser do jeito de Deus, porque a providência de Deus está acima de nós. É isso que a gente aprende aqui com esse capítulo, tá bom? Então, semana que vem, Deus permitindo, a gente continua no finalzinho desse capítulo e no resto aí dos capítulos, falando dos filhos. Só mais uma coisa, antes que eu esqueça. Deus, ele ainda deixa, no meio das nossas falhas, ele deixa com que sua graça seja maior ainda. É igual Paulo fala em Romanos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês sabem de quem que... Aliás, vocês sabem qual foi um dos filhos que ele teve com Lia, que era a mulher que ele não amava? Foi Judá. E de Judá veio Jesus Cristo, o Redentor. Então Deus escolheu justo o perfil mais improvável, que foi a linhagem de Lia e depois Judá, para fazer com que viesse o Salvador. Por meio de Judá. Lia não era a esposa preferida e Judá não era o filho preferido também. Vocês vão ver que os filhos preferidos eram José e depois Benjamim. Mas Deus, ele mostra que a providência está acima de nós e nas coisas improváveis ele está disposto a fazer a graça dele florescer e ser maior do que os nossos pecados. Gente, isso é incrível. Que a gente reconheça isso e que Deus seja louvado na nossa vida também por essa graça dele que é maior que o nosso pecado. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação e aí se vocês tiverem qualquer comentário, podem fazer.